ai do cristão ou de qualquer crente que, se não fosse o poder do Espírito Santo sobre a vida dele, se não fosse a autoridade. Hoje, nós temos quase que um culto aos demônios, né? E, infelizmente, nas igrejas evangélicas. É só você fazer um tour, né, em muitos cultos de libertação, em muitas campanhas, observar se há facilmente, claramente, com evidências clarificadas que as pessoas estão sentindo os demônios, tendo contato com os demônios, interrogando os demônios, inquirindo os demônios, e nós não temos nenhuma necessidade de fazer essas questões, fazer essas coisas. Então, uns não é o caso do ponto de vista, e nem o caso da Paz FM, que é uma das melhores rádios do Brasil, a melhor do Centro-Oeste. Mas há aí, a nível de Brasil, rádio que dão um microfone para ouvir o demônio falar, não é? Você lembra aquela questão que o pastor Silas Malafaia contou? Ele disse que estava indo para uma igreja pregar e começou a chover, e como no Rio de Janeiro tem muitas serras, né, região serrana, e aí ele parou um pouquinho enquanto passava aquela chuva, aquela tempestade. E aí ele ligou o rádio em um programa, né, e o demônio estava lá sendo entrevistado na rádio. O cara entrevistando: demônio, qual é o teu nome? Ó, qual é o teu nome? E aí o demônio falou vários nomes lá, e com certeza as pessoas acreditam. Demônio, o que você gosta? Eu gosto de igrejas. Isso o Malafaia contando, né? Demônio, o que você gosta mais na igreja? Eu gosto do esmalte, olha aí, do batom, do brinco. Demônio, o que você gosta mais? O Malafaia das antigas, né? Eu gosto do bigode. O Malafaia não, o bigode é meu. Na época ele usava bigode. Usava bigode na época, né? Na época usava bigode. Então o demônio disse que o bigode era dele. O Malafaia não, o bigode é meu, né? Enfim. Então, nós não cultuamos a demônio, nós não fazemos... O demônio, na verdade, estava falando ali o que aquela igreja queria ouvir, né? Realmente, né? E tem igreja que gosta de ouvir o demônio, tem pastor que fala mais o demônio do que em Cristo, busca mais o demônio do que o próprio poder de Deus. Então, a igreja, os cristãos em geral, não devem, em hipótese alguma, fazer marketing gratuito para demônios. Deixa eu ouvir também aqui, pastor Danilo Palar Lemos, Danilo Colenda Palar Lemos, o pastor auxiliar na sede de Campinas, na Assembleia de Deus de Campinas, é pedagogo, é mestre em teologia, é professor do IBCamp também. Obrigado, pastor Danilo. Na sua concepção, qual é a natureza dos demônios? É um prazer estar participando mais uma vez do programa Ponto de Vista, aqui com o nosso amigo e radialista e apresentador Luiz Alberto, que movimenta todos os horários do meio-dia com a sua audiência que é expressiva, e estar aqui na companhia de seletos teólogos aqui, como o pastor Maurício Santana e o pastor Reginaldo Cruz, que nós já conhecemos a cada um. A natureza dos demônios é algo interessante até a refletirmos. O termo utilizado dentro do Novo Testamento, termo no original grego, daimon, ele é um termo que no hebraico ou no Antigo Testamento ele era utilizado ou interpretado como malak, espíritos. E espíritos no sentido de ser tanto bom como maus. E por isso até que havia uma crença dentro do contexto judaico que os espíritos maus eram o quê? Espíritos de pessoas que tinham morrido e agora se apoderavam do corpo de uma pessoa, e aí vinha aquela manifestação maligna, né? Que aí até disso vem surgir o espiritismo, dentro do contexto ali de algumas passagens que é apresentado. Agora, vemos também, depois, que no Novo Testamento aí vai ser mais clarificado quando vai ser utilizado o termo já não como espíritos no sentido generativo, geral, mas no sentido já singular de espíritos malignos, de potestade, principados, de anjos maus,
ou anjos decaídos, não é? De demônios, aí vem a demonização, né? Aí começa a questão da demonização, que vem a possessão demoníaca, aqueles que são apoderados por demônios, ou que deram espaço a demônios, aí que é no caso que Lucas apresenta o jovem lunático, e toda uma questão de pessoas que havia essa possessão. E essa questão de possessão é uma questão que nós temos também que refletir, porque até um tempos atrás, dentro do contexto da ciência científico, na época, vamos supor aí, de 1600 até 1800, a Igreja Católica e a Igreja Romana, ela tinha um contexto que a pessoa que tinha um problema mental ou psíquico, ela era possuída por demônios. E aí, quem que vai retirar isso, vai desmistificar isso? Pestalozzi. E aí, Pestalozzi vai fazer um estudo comportamental da mente humana e vai definir, não, a pessoa que tem essas pessoas aqui que vocês estão enclausurando, que vocês estão dizendo que estão com demônios, elas não são demônios, é pessoas que estão aqui acometidas de uma doença, de uma limitação no seu neurônio, de uma limitação no seu comportamento, de um problema de déficit mental, de um desvio comportamental, e que vocês estão aí atribuindo demônios. Então, as pessoas atribuem demônios, às vezes, a questões até de razão, nesse caso aí, que era uma razão científica, que não era uma pessoa endemoniada, mas era uma pessoa que ela tinha um problema mental, não demônio. Então, nós temos que saber diferenciar o que é demônio, o que é demonização, o que é possessão e o que é doença mental, que as pessoas pensam que é o demônio. Muito bom. E você, o que pensa a respeito do assunto? Você ligado na Paz FM, deixa eu atualizar o WhatsApp aqui para que o ouvinte possa falar com a gente. E quem fala, seu nome, seu nome. Aparecida de Goiânia, Parque das Nações. Não são todo mundo que pode mexer com demônios, pode expulsar demônios, tem que ter autoridade diante de Deus, tem que ter a vida consertada diante do altar. Porque eu já vi muitos pregadores, até pastores, passar vergonha. O diabo tem envergonhado homens de Deus porque está em pecado. E se você estiver em pecado, não adianta nem levar a mão que vai passar vergonha. Amém? Agradeço. Em nome do Senhor. Obrigado, Rafael. Vou aproveitar essa sua colocação e fazer essa pergunta para os convidados aqui. Em tese, todo cristão, como pequeno Cristo, não deveria ter essa autoridade? E também todo cristão deveria expulsar demônio? Rafael, responde para mim aqui, os convidados vão responder no início do próximo bloco do Ponto de Vista aqui na Paz FM. Ponto de Vista, novo talk show com Luiz Alberto, Paz FM. Paz FM, somos uma família. Estes são os felizes ganhadores da promoção Chave na Mão. Olá, aqui é o Sérgio Nélio, ganhador da terceira TV 4K da promoção Chave na Mão. Acredite, você pode ser o próximo. Elisiário de Melo, setor Marechal Rondon, Goiânia, quase ganhei a moto aqui da Rádio Paz, estou contentíssimo. Como é que é seu nome? Kátia. Boa sorte, pode virar. Vamos ver, atenção. Ó, ligou! E Deus me honrou com essa moto, com esse prêmio. 6 motos CG 160 Start. E ainda 6 TVs tela grande. Promoção Chave na Mão. Habilite-se preenchendo o cupom da promoção em uma loja de nossos patrocinadores. Certificado de autorização número 06.000986/2019. Oferecimento Coca-Cola, sinta o sabor. A Fortaleza Magazine, barato e fiado é com o Ceará. Atacadão, Rodovia dos Romeiros, GO 060, quilômetro 4, Gerente João Carlos. Teta caseira e bananadas Nani, a excelência que você já conhece e a doçura que te conquista. Atacadão, Avenida Goiás com Perimetral, Gerente Zaira. Bioextratos cosméticos naturais, nas melhores lojas do Brasil. Nano Odontologia, núcleo avançado
avançado de odontologia. Vila Brasília e Cidade Livre. Sol da Terra Moda Evangélica. Alberto Miguel, Campinas e Passeio das Águas Shopping. Hiperfesta, a maior rede de lojas de festa do Brasil. Atacadão, Avenida Rio Verde, Gerente Marcos Vinícius. Pão Rei, o pão nosso de cada dia é o Pão Rei. Café Brasileiro, compartilhando bons momentos. Aqui tem promoção de verdade. Nova Visão Imports, uma loja completa em utilidades, iluminação em LED, lâmpadas, refletores, lustres, fitas de LED, brinquedos, pelúcias e presentes em geral, e uma linha completa em decoração, flores, vasos, arranjos, cestas e muito mais. Venha se surpreender com a maior variedade de Goiânia para você, revendedor ou consumidor final. Nova Visão Imports, a maior loja de Campinas, com 2 andares e acessibilidade. WhatsApp 98280-0592. O que te faz sorrir? Ficar perto de quem você ama? Compartilhar bons momentos? Saborear o que mais gosta? E você já pensou que um sabor pode ter um propósito? Compartilhe bons momentos com Rosquinhas Micos e ajude milhares de pessoas a continuar buscando o seu melhor sorriso. Na compra de Rosquinhas Micos, 1% do faturamento é revertido ao Hospital Araújo Jorge na luta contra o câncer. Abrace essa causa com Rosquinha Mico. Paz FM Goiânia, 100% gospel. O Dia dos Pais está chegando e o seu paizão merece ganhar presentes da Apollo Esportiva, onde você encontra as melhores marcas pelos menores preços. Confira as ofertas. Sapato social JP Couro, apenas R$ 169,90. Tênis Mizuno para caminhada ou corrida a partir de R$ 149,90. Camiseta Adidas ou Nike, somente R$ 79,90. E tudo parcelado nos cartões sem juros. Presentes pro seu paizão estão na Apollo Esportiva, onde os preços são menores. Siga nossas ofertas no Insta, @Apollo Esportiva. Promoção Quinta Boa é na Paz FM. Acesse agora mesmo as nossas redes sociais e se inscreva para participar. Você poderá ganhar kits com os deliciosos produtos Boa, linguiça toscana, batata palito Boa, presunto e muito mais. Acesse agora e veja o regulamento. Toda quinta-feira você poderá receber a ligação surpresa da Paz FM. Promoção Quinta Boa é na Paz FM. Paz FM, semeando a verdade e abençoando a sua família. Pro dia começar bem e você aproveitar ao máximo cada minuto, nada como um bom café brasileiro. O café brasileiro dá aquele ânimo, transforma o dia e é perfeito para tomar quentinho em cada ocasião. Café brasileiro, compartilhe bons momentos. Teresa Mendonça, diga-me que não estava com ele. Santiago Lopes, meu amor, não me faça essas perguntas. Essa é a dublagem de uma novela ganhadora de um Emmy. Não saber outro idioma torna tudo uma comédia. Faça inglês e espanhol na Escola de Idiomas Sesc Senac. Preços especiais para você que tem o cartão Sesc. Saiba mais em www.go.senac.br. Escola de Idiomas Sesc Senac. Mude sua história. Quer deixar seu pai sempre na moda e economizar muito? Venha conhecer a Detroit Jeans Moda Masculina. 2 lojas na Estação da Moda. Siga @Detroit_Jeans Masculino. WhatsApp 982269777. A paz do Senhor, a paz do Senhor, aqui é o seu lugar. 89,5 Paz FM. Ponto de vista. Aqui a sua opinião também conta. Ligue e participe. Luiz Alberto. Ponto de vista aqui na Paz FM, conversando sobre qual a natureza dos demônios e o poder de Jesus sobre eles. Você sabe, aqui ao meu lado, à minha esquerda, o pastor Reginaldo Cruz, pastor da Faculdade Assembleiana, coordenador da pós-graduação
da FACEB, a Faculdade Assembleiana do Brasil. No meio da bancada, o pastor Danilo Palar Lemos, auxiliar na Assembleia de Deus de Campinas e também professor do IBCamp. E mais à direita, o pastor Maurício Santana, da Assembleia de Deus Campinas, da Vila Luciana, também teólogo. Deixa eu repetir aqui a pergunta do Rafael. Rafael, vamos abordar então isso que você está trazendo para a gente aqui no nosso ponto de vista? Sim, pois... de Goiânia, parte das nações. Não são todo mundo que pode mexer com demônios, pode expulsar demônios, tem que ter autoridade diante de Deus, tem que ter a vida consertada diante do altar, porque eu já vi muitos pregadores, até pastores, passar vergonha. O diabo tem envergonhado homens de Deus, porque está em pecado. E se você estiver em pecado, não adianta nem levar a mão que vai passar vergonha. Amém? Agradeço. Em nome do Senhor. Obrigado, Rafael. Um abraço para você. Bom, são duas colocações importantes que o Rafael traz para a gente aqui. Primeiro, não é todo mundo. E outra coisa, se estiver em pecado, vai ficar mais complicado ainda. Vamos para a primeira parte aqui, que ele diz que não é todo mundo. Não é todo mundo, não. Todo cristão não deveria ter essa autoridade, pastor? Pastor Reginaldo, a gente pode começar com o senhor? A autoridade, Jesus ele dá a todos os seus discípulos, né? E hoje, na formatação igreja, nós pertencemos ao corpo de Cristo, nós temos a autoridade que há no nome de Jesus, que todos os discípulos possuem. Agora, o que o irmão falou é uma questão da relação da demonologia com a santificação, né? É evidente que para trabalhar no ministério espiritual, eu lembro, 2 anos da minha vida, congreguei num ministério, inclusive da Assembleia de Deus, que tinha essa característica, né? Os cultos de libertação, e todo culto tinha muitas manifestações e necessariamente muita libertação. Então isso era uma coisa comum e o ministério focava exatamente nisso e era uma coisa de praxe. Então, via de regra, é necessário que tenha uma vida ética com Deus e com o ser humano para todas as coisas, inclusive para trabalhar com as armas espirituais. Efésios capítulo 6 é um texto sempre pode nos ajudar a respeito dessas questões. Então nós temos autoridade que há no nome de Jesus, com certeza. Mas Efésios 6, nós precisamos observar que Paulo destaca algumas questões que são bem relevantes. 6, a partir do 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, a primeira questão é ter o poder de Deus na nossa vida, né? Ter o poder de Deus na nossa vida. E tem uma hora que Jesus diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem pessoas que conhecem as Escrituras, mas não conhecem o poder de Deus. Isso é uma coisa, tem pessoas que pregam as Escrituras, mas não pregam com o poder de Deus. Então, é indispensável que tenhamos o poder de Deus em todas as nossas ações. Orar com poder, pregar com poder, né? Isso é indispensável. Então, Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Essas são as armas que Deus nos dá, para poder de ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, muitos comentam aqui, contra a perspectiva humana, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Essa é uma clássica expressão, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Aí é importante ter o poder de Deus, como já falamos, a unção do Espírito Santo, mas aqui Paulo acrescenta outras questões que são importantes. Porque tem pessoas que pensam que o evangelho é só libertação, que não tem cura, né, restauração, e que não tem salvação. Então Paulo diz, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e a verdade das Escrituras, diga-se de passagem, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você observar aqui, as principais ferramentas estão contidas e existem a partir da palavra de Deus. Derivam da palavra de Deus. Então, é importante a fala do nosso irmão, do Rafael. Um abraço ao Rafael, nosso ouvinte, e que participa aqui pontualmente do programa Ponto de Vista. É importante ter uma vida correta diante de Deus.
Mas isso não implica só em oração e jejum. É preciso ter todo tecnicamente, sim. Para vencer os demônios? Todos deveriam. E por que ele fala que nem todo mundo? É porque nem todo mundo se apropria do poder de Deus, busca esse poder, recebe esse poder. Nem todo mundo quer ficar familiarizado com as Escrituras, porque há uma preguiça intelectual em relação à leitura da Bíblia gigantesca entre os cristãos. É por isso que eu concordo que a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. Mas eu tenho desconfiança que não é o mais lido, né? Mais lido. De questões que delas, principalmente aqui Efésios capítulo 6. Repetindo, todo cristão tem essa autoridade, agora não basta ter, você tem que se apropriar. Por exemplo, Luiz Alberto, você tem o dom do ensino. Dom do ensino, mas não basta ter o dom do ensino. Lá em Romanos 12, Paulo diz, se é ensino, que haja dedicação. Então, nós temos o poder de Deus, nós temos a autoridade, a unção do Espírito Santo, nós temos a autoridade do nome de Jesus, então pratiquemos tudo isso. Pastor Maurício, sim, Pastor Maurício. Luiz Alberto, nesse questionamento do Rafael, veja bem, é todo mundo. Quando você vai estudar o Antigo Testamento, Deus fala diretamente. Depois você vai analisando, existe a chamada específica e a chamada universal. Então você vai ver as classificações. Tem gente que é mecânico, outro é médico, outro é advogado. Não é assim? Você chega em Coríntios, fala da preparação, isso que o pastor Reginaldo está falando aí. Da pessoa estar preparada. Ele foi chamado para quê? Qual a função dele no corpo? E não é todo mundo. Por exemplo, essa pergunta, se não for olhar, ela está respondendo. Esse questionamento está lá em Mateus 17. O camarada fala assim, por que os seus discípulos não puderam expulsar esse demônio do meu filho aqui? Jogava o menino no chão, na água, no fogo, olha que tribulação. Você vê que o demônio é real, ele existe. Jogava a criança e queria matar a criança. Podia jogar dentro do rio e morria afogado. Aí Jesus, o que Jesus responde? Por causa da incredulidade. Ô geração. É o preparo, isso foi falado aqui. Agora, nós não podemos julgar. Tem classes de demônios, foi lido aqui em Efésios, tem demônio só com sopro. Só que se você mexer a folha, ele sai. Mas tem demônio que não sai, não adianta. São castas, né? Nós já mostramos aqui que a natureza dos demônios são oposição. Tem demônio que só sai quando você estiver preparado, que foi expressado aqui, colocado muito bem, que você tem que ter uma vida separada com Deus. Por exemplo, Lucas 5, aliás, Marcos 5, o gadareno. Era outra casta de demônio. E muitas vezes as pessoas pensam que demônio, não vamos entrar nessa área aqui, que ele fala a verdade. Ele falou a verdade. Ele chamou Jesus de Senhor, de Cristo. Se curvou, ajoelhou. Mas era uma casta que está reservada para outra época. Agora, o que nós precisamos hoje é sabermos que, foi lido aqui em Lucas 9, ele deu virtude, ele deu poder, ele deu autoridade para que nós possamos expulsar demônios. Não vamos criticar ninguém, não. Agora, o Rafael falou a verdade. Tem gente que... Será que ele é chamado mesmo? Ele é pastor mesmo? Hoje todo mundo é pastor, né? Todo mundo acha que é tudo. Não é isso. Ele tem que ver a função dele no corpo. E aí Paulo explica isso aí em Coríntios. Qual que é a sua função? É expulsar demônio? Se não é, não vai mexer com isso, irmão. Deixa quem foi chamado. Se não é médico, por que você quer fazer função de médico? Não é advogado, você quer fazer função de advogado? Mas aí, pastor Danilo, se por acaso você tem alguém possesso de demônio dentro da sua casa, você vai chamar o pastor da igreja ou você vai expulsá-lo ali na autoridade do nome de Jesus? Pastor Danilo.
Antes de responder essa pergunta, eu quero entrar na área em que perguntou o irmão, para ir até chegar a essa pergunta. Uma questão muito interessante é a questão de quem pode expulsar. Existe caso e casos. Por quê? Eu vou explicar o porquê que eu estou colocando caso e casos. Eu trabalhei, ainda solteiro, num local que eu posso considerar que seria a academia dos macumbeiros do Brasil, né? Eu trabalhei em Inhaminga, Moçambique, que era um território, na época que entrei lá, que tinha sido, vamos dizer assim, totalmente assolado por uma guerra civil de 17 anos, e nesta guerra havia armas e havia pessoas que os feiticeiros fizeram neles ações de feitiçaria e tiveram o corpo, vamos dizer assim, blindado e não morriam. E muitos assim sobreviveram, e aí outros eram feiticeiros e usavam de obras de feitiçaria que, se for falar, muitas vezes a pessoa não acredita. Ela acha, isso é ficção, querendo estar tirando graça. Mas, na verdade, eu pude constatar algumas coisas que são assombrosas. Por exemplo, guerra de feiticeiro. Ação de demônio mesmo. Um feiticeiro guerreando com o outro para tomar o território. Esse território vai ser meu e não vai ser mais teu. Então, como que nós vamos disputar? Através de uma guerra. Usando o quê? Usando o raio. Esse raio que você vê, relâmpago, você vê no céu, um relâmpago indo para um lado para o outro. Aí eu cheguei e perguntei para um moço que trabalhava lá em casa, o que é isso? Vai chover? Não, pastor, tá o sol claro, isso aí é feiticeiro, um lutando contra o outro. Um lança relâmpago no outro até ver qual que vai ser aí a batalha. Entendeu? E também feiticeiros que dominavam animais, controlavam, tinha animais ao seu dispor, feras selvagens. Então, há ações demoníacas, há obras de feitiçaria, há obras desse baixo e alto ocultismo que é de grande envergadura. E aí a pessoa pensa, eu vou chegar ali num local desse e vou sair saindo mesmo. Não, não vai ser assim que você vai conseguir reverter a situação ou alcançar a vitória. Jesus mesmo disse para você, essa casta de demônios, né? Essa vamos assim, essa expressão de demônios, essa quantidade de demônios, essa legião de demônios, ela só sai com o jejum, com uma vida de entrega, com uma renúncia até, vamos dizer, física, que seria o jejum, e uma consagração e uma entrega para poder obter o resultado. Mas também tem que ter uma estratégia dada por Deus para você alcançar um resultado perante esse território está minado por Satanás, para você saber onde você vai se situar. E aí eu busquei, como que eu estou num lugar nesse, como é que eu vou ter que agir? Até Deus me dar uma direção, me dar um norte, e eu então começar a ter o espaço para vencer a batalha espiritual. A batalha espiritual não é só chegar e sair expulsando. Você tem uma pessoa endemoniada na sua casa, você pode expulsar? Pode, na autoridade, no nome de Jesus, porque Deus te deu essa autoridade. Porém, antes, você precisa ver se você está em condições disso. Em condições como? Assim? Espirituais. Que condições seriam separado, essas? Consagrado, totalmente, vamos dizer assim, absorvido do poder de Deus para tal atitude, para tal ação, para expulsar esse demônio. Então você acha que o Rafael tem razão? Então? Tem razão, porque você, no aspecto, ele tem razão, porque você não pode chegar a expulsar um demônio sem estar preparado para essa atitude. Preparado o quê? Intelectualmente, não, preparado espiritualmente. Pastor Danilo? Consagração, santificação, né? Que a santificação envolve o quê? Um termo hagios, que é o quê? Separado, consagrado. Então, estar separado e consagrado para essa ação. De quê? De expulsar a um demônio, de expulsar uma legião. Muitas vezes é uma legião,
Não é um demônio, é uma legião de demônios, que foi o caso que Jesus falou lá em Mateus 17. É uma legião. Então, legião não vai sair, sai números, não. Não é assim, não. E outros usam o nome de Jesus, saem no sangue. O sangue de Jesus tem poder. Sangue, irmãos, e o poder é para a redenção dos teus pecados. É para a salvação e não para expulsar demônio. Pastor Maurício, sim, pastor Luiz Maurício. Alberto, é o seguinte, é todo cristão, todo, né, como falou o pastor Danilo aqui, é todo cristão, todo discípulo de Jesus, a gente dá um termo aqui, parece que está fora de sintonia. Se a pessoa é salvo, todos nós temos autoridade para expulsar o nome de Jesus. Todo mundo. Agora, o duro que está vendo é isso que o pastor Reginaldo falou, brincadeira, né, irmão? O cara quer dar espetáculo, Jesus não veio para dar show. E hoje há muito esses shows por aí, né? Esse é o problema, aí ele vai ficar envergonhado. Você igual essas histórias que a gente conta, que são reais. Camarada sobe no palco com a jiboia no pescoço. O Ministério da Libertação, como qualquer outro ministério, ele deve ser bíblico, né? E se, portanto, é bíblico, deve ser ético, né? E um dos problemas que nós mais temos com a questão da ética é no Ministério de Libertação, isso a nível de Brasil. E às vezes eu fico até pensando, porque... É claro que eu de não que sei. o senhor está falando? Vamos lá, às vezes eu fico até pensando e preocupado, e não sei o porquê que Jesus falou, o cara chegou lá diante deles, olha, eu expulsei demônios no teu nome, apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheço. Por causa da iniquidade, né? Então, hoje, nós temos um problema de ética muito sério nos ministérios de libertação no Brasil. Não todos, mas muitos, e são muitos mesmo, majoritariamente, os ministérios envolvidos com a libertação, também está incluso neles o mercantilismo, o mercenarismo, o charlatanismo e o banditismo gospel, né? Isso é muito claro no Brasil. De maneira que quem trabalha com o Ministério da Libertação, em primeiro lugar, tem que ser escrito, tem que ser de maneira escrituristicamente correto. Trabalhar com o Ministério da Libertação a partir do modelo da Bíblia. O modelo da Bíblia está em Jesus e nos seus discípulos, que não ficavam conversando com o demônio, não ficava inquirindo o demônio, usava o poder de Deus e os expelia, né? Os exorcizava. Inclusive é uma palavra estranha para nós evangélicos, mas é uma palavra conceitualmente correta, né? Então, Luiz Alberto, é importante que quem trabalha com o Ministério de Libertação lembre que antes do ministério, antes que o Evangelho ser libertação, o Evangelho é restauração do ser humano por completo, do homem integral, né? Espírito, alma e corpo. Antes disso também, o Evangelho é salvação do ser humano, né? Então, dizem que o ministério tem, o Evangelho tem 3 faces, né? Salvação, restauração e libertação. O problema da ética é porque é uma ética reducionista, um problema reducionista que é comum quem trabalha com o Ministério de Libertação não enfatizar a salvação, não enfatizar a restauração, as curas, mas apenas a libertação. E com isso fica colocando o demônio em voga, dando muito espaço público, gospel, evangélico, né, para o demônio. Então é preciso observar isso. Uma outra coisa também é que em algumas igrejas evangélicas existe até a liturgia pró-demônio, né? Porque no culto, liturgicamente, tem cultos que não se falam quase nada a respeito do nome de Jesus, do Espírito Santo, o nome de Deus, Trindade, o poder de Deus e igreja. Mas é uma apelação o tempo todo ao nome dos demônios, e os caras trazem, são cultos que trazem, inclusive, elementos sincréticos, né? Demônios ou entidades, seja o que for, não quero entrar nessa questão da história comparada das religiões, né? Não estou fazendo crítica a isso, mas as pessoas trazem elementos de fora para dentro do culto cristão, né? Já não basta os judeus de Araque que estão trazendo a Tanakh, o Midrash, o Talmud para dentro da fé cristã, né? Esses mentirosos judaicos modernos que temos hoje, já não basta, agora nós temos os caras que, em vez de clamar o nome de Cristo, de exaltar a glória de Deus,
eles ficam trazendo o nome dos demônios. Eu não estou com a lista aqui, mas eu lembro de alguns, mesmo sem lista. Por exemplo, se for demônio, ainda tem uns demônios femininos, né? Os femininos que pegam as adolescentes, as jovenzinhas, eles chamam de pombagira menina moça, né? Aí as outras, né, no geral, pombagira sete saia, pombagira giramundo, pombagira sete marido, pombagira do cabaré. Quando entra para lá a ala masculina dos demônios, o Exu caveira, Exu do lodo, Exu sete capa, Exu da meia-noite, Exu capoeira, e aí não acaba. E esses nomes são o capa preta, né? O sete capa, o capa preta. Ainda tem aqueles que pegam as criancinhas também, que é o Cosme Damião e por aí vai. E esses Cosme nomes... Damião e os herês. Os herês. Então, esses nomes não são conhecidos pelas escrituras, não há nenhuma necessidade de saber se é um deles que estão ali num modus de possessão, né? O que deve se fazer é usar a autoridade do nome de Jesus e pronto, acabou a conversa. E também não levá-los para o rádio, né? Como nós falamos agora há pouco. E eu pensei, pastor Luiz Alberto, que tinha acabado isso, mas agora eu dando umas voltas profissionalmente, né, visitando alguns clientes nossos no Tocantins e no Pará, ouvindo uma rádio e outra, que eu gosto de rádio, mais do que de TV. E aí um bom rádio é um bom amigo, né? Então o que acontece? Eu ouvi muitos disso aí, muitos, inclusive por igrejas conhecidas, tipo programa evangélico em rádio, que se eu fosse dar um nome seria Entrevista com o Demônio, alguma coisa dessa natureza, né? Pastor Danilo? Muitas questões que eu queria, inclusive, enquadrar nessa fala do pastor Reginaldo, é a questão da autoridade e dessa questão litúrgica. Os nossos pais, nossos patriarcas, dentro do contexto da Assembleia de Deus e do pentecostalismo, e vou até utilizar o nosso patriarca da Assembleia de Deus Ministério Madureira, eles não se utilizavam dessas, vamos dizer assim, artimanhas, desses mecanismos que são utilizados hoje. É aí que está a diferença de ter autoridade. O pastor João Colenda Lemos uma vez contou um caso do pastor, um testemunho do nosso patriarca, né, o pastor Paulo Levas Macalão, que estava na igreja, na Assembleia de Deus lá em Madureira, e uma irmã, ela era convertida, estava membro da igreja, e o marido era um militar revoltado da mulher estar indo ao culto, armou-se, colocou uma arma na cintura e vou lá colocar fim no pastor Paulo Levas, vou matar esse pastor, que tinha já ciúme dela, né, tal. E foi. Quando ele entrou, né, lá no ambiente... O marido militar. Entrou no ambiente armado, o pastor Paulo Levas Macalão estava lá ministrando o culto, pregando, parou a ministração e falou assim, olha, Deus me revela aqui agora que tem um senhor que está armado e está vindo aqui nesse culto, nessa noite, para ceifar minha vida. Na mesma hora, ele se levantou e disse, tem mesmo, sou eu. E começou a vir para frente. E aí o pastor Paulo Levas expulsou, fez esses rituais todos? Não. Ele simplesmente fechou os olhos, levantou a mão e orou em espírito, sem grito, sem usar nome de demônio. E na mesma hora, sabe o que aconteceu? O rapaz, esse militar armado, caiu prostrado de joelho no corredor da igreja, não conseguiu mais se movimentar nem para o lado, começou ele a gritar, desesperado, o que estava acontecendo com ele. E aí o pastor Paulo Levas orou, naquele momento ele aceitou a Jesus, foi liberto e tornou-se um membro da igreja. Então, isso é autoridade. A autoridade não precisa grito, a autoridade não precisa espernear, não precisa interrogar demônio, não precisa fazer um ritual para expulsar demônio, porque ritual quem faz é macumbeiro, ritual quem faz é feiticeiro, exorcista. Nós não somos exorcistas. Jesus não fez exorcismo, ele usou da autoridade a ele constituída.
como prerrogativa, porque ele possuía e possui, e delegou a nós essa autoridade. Em outro fato, lá na África, eu vi uma cruzada, o pregador fazia e tal, e acontecia e tal, e aí chamou, pode vir todos os demônios aqui e tal, e quando ele viu, aí ele se viu a situação que ele mesmo criou para ele próprio. Por quê? Quando veio e começou a impor a mão, foi um desfilar de demônio. E aí um senhor de idade, com 85 anos, africano, chegou perto do que estava mais causando situação lá dentro e que estava atemorizando a todos, só encostou nele e deu só um sopro no ouvido e os demônios gritou, fez, não, o que é isso? A autoridade. E a autoridade mediante a consagração, a autoridade mediante a fé, a convicção, ao poder. Então não precisa de ritual. Como diz um amigo meu que é dessa área, se a força espiritual lá, o demônio, perceber que há medo, né, no indivíduo que quer expulsar, já era. Esqueça disso, deixa então, isso. Não precisa aquele ritual, porque agora sai. Não precisa não. O pastor Paulo Leves não fez isso. Esse africano não fez isso. Usou o quê? Autoridade. E às vezes eu vejo, em alguns círculos, né, bem resumidos ou reduzidos, que por trabalhar com libertação, estar na linha de frente, né, com os demônios, né, parece que tem alguns grupos que se consideram superiores aos outros, né? Ó, eu expulso o demônio, você não. Eu sou mais espiritual que você. Eu sou mais espiritual, você não. Aí é claro, para ele já, quem não expulsa o demônio já pertence a um cristianismo de segunda classe, né? O ouvinte quer falar com a gente aqui no Ponto de Vista, diga o seu nome e o local de onde você fala, para você que está chegando agora, qual é a natureza dos demônios e o poder de Jesus sobre eles, como é que Jesus lidava com os demônios? A gente vai conversar sobre esse assunto aqui no nosso Ponto de Vista. Oi. Que é Josefa do Barro São Carlos. Olha, no meu ponto de vista, todo cristão não deveria, ele deve ter essa autoridade de expulsar os demônios. Por quê? Porque foi o Senhor que deixou para nós. Ele nos deu essa autoridade. O problema é que, hoje em dia, ninguém quer, não vou dizer nem pagar o preço, porque ninguém consegue pagar o preço que Jesus pagou por nós. Mas ninguém quer buscar uma vida, viver uma vida de arrependimento, de transformação, de intimidade com Deus, de santificação, de separação das coisas do mundo que não agrada a Deus. Aí acha que de qualquer maneira pode chegar num demônio e pôr a mão e repreender, como se fosse ele que fosse repreender. E não é ele que repreende. Mas também, ao mesmo tempo que não é ele que repreende, ele sai através do poder do nome de Jesus. Existe também certos demônios que você tem que estar em consagração. Além da fé, de saber que você está expulsando o demônio no nome poderoso e que ele tem que obedecer, respeitar aquele nome, você também tem que ter uma vida de consagração. Então hoje muitos não expulsam porque tem esse medo. Muitas das vezes não tem a fé suficiente, acho que se for vai passar vergonha. Então existe muito tabu que impede. Está entendendo? Porque o certo seria todo cristão ter essa autoridade. Mas o problema é que nem todo cristão quer buscar em Deus uma vida de transformação, de consagração. Josefa, obrigado, querida, pela sua participação. Deixa eu só aproveitar, então, essa sua colocação aqui, Josefa. Como é que Jesus lidou com os demônios? Qual é o padrão de Jesus? Qual foi o padrão de Jesus? Daqui a pouquinho, a gente responde para você no início do próximo bloco do Ponto de Vista aqui na Paz FM. Ponto de Vista, o novo talk show com Luiz Alberto, Paz FM. Promoção Cofre da Paz. Faça o seu cadastro no site da Paz FM e boa sorte. Eu sou a Rosângela de Fátima, eu sou a ganhadora do Cofre da Paz. Estou muito feliz!
um iPhone 7. Grana Viva. Promoção Cofre da Paz. Oferecimento Manos Baterias. Televendas para Grande Goiânia e região. 62 3293 2479. 3293 2479. Nova Visão Imports. Tudo no atacado e varejo para você consumidor. Avenida São Paulo, Campinas. 982800592. Volta às aulas com economia é no Comercial Carlos. Preço de atacado no varejo e muitas opções para a criançada voltar às aulas com tudo. Cadernos, lápis de cor, tintas, massinhas, mochilas, brinquedos e preços imbatíveis para levar a lista completa. Comercial Carlos, Avenida Pará, 632, ao lado da Clínica Quipé, Campinas. WhatsApp 981846680. 89,5. Primeiro lugar no segmento gospel. Ponto de Vista. Oferecimento AME Planos de Saúde, seu plano para viver melhor. Mundial Panificadora, Rua 90, número 910, Setor Marista. Encomendas pelo fone 3281-7005. Está procurando moda evangélica de verdade, com bom gosto, qualidade e exclusividade para o seu guarda-roupas? Sol da Terra Moda Evangélica. Vestidos, blusas e saias, uma mais linda que a outra. Sol da Terra Moda Evangélica. Passeio das Águas Shopping e Avenida Alberto Miguel, Campinas. O WhatsApp 992101412. Sol da Terra Moda Evangélica. Porque você merece o melhor. Fada FM, a rádio ouvinte fiel. Ô, Sô, você tá sabendo um torneio de pesca que tá vindo aí? Uai, só tô ouvindo um zum zum zum. Vem aí, o primeiro torneio de pesca da Rádio Paz FM. Promoção Meu Pai é Bom de Pesca. Faça agora a inscrição do seu pai no site da Rádio Paz FM. Serão 40 pescadores com direito à entrada e mais o almoço. Dia 1º de setembro, no Três Ilhas Aquapark. A premiação é por conta da Iscas Macedo. Primeiro lugar, R$1.000 em compras. Segundo lugar, R$600 em compras. E terceiro lugar, R$400 em compras. Promoção Meu Pai é Bom de Pesca. Apoio Três Ilhas Aquapark em Goiânia. Piscinas temáticas, lago de pesca, restaurante. Informações 62-3595-9595. Casa das Iscas Macedo. 3 lojas em Goiânia. Siga no Instagram, @Casa das Iscas Macedo. Aqui tem promoção de verdade. Para tudo que hoje é sexta, o fim de vai chegar. Chama o vizinho e a tia, todo mundo pra jantar. É Coca-Cola retornável, vem pra cá comemorar. Bebe, leva, troca, vazia, Coca e Fanta retornável. É muito mais sabor, economia. Bebe, leva, troca, vazia, Coca e Fanta retornável. É muito mais sabor, economia. Não esqueça a garrafa vazia. 17 de agosto, no Estádio Olímpico, Conferência Jovens Fortes Umadego. Presenças confirmadas: Dispoides José do Carmo, Dave Leonardo, Del Hayashi, Cláudio Duarte, Low Angle,